Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Macros e VBA do Excel. Nós estamos na aula 61 desse nosso projeto e estamos na 10ª aula desse segundo projeto, que é a nossa planilha de orçamentos. Nesse projeto, eu estou ensinando você a criar uma planilha que vai fazer orçamentos, com base nos cadastros de produtos, clientes e fornecedores. Essa planilha agora, nessa aula, nós vamos finalmente começar a utilizar o formulário de orçamento. Vou abrir aqui uma instância do Excel. E nessa instância do Excel eu vou carregar o meu projeto original, aquele que eu já tenho completo, que nós estamos trabalhando na aula. Quando clicamos aqui no botão Novo Orçamento, você vai ver que o formulário é aberto e eu posso adicionar produtos, quantidades, ele vai me dar o valor total e eu gravo isso numa planilha chamada de Orçamento Matriz. Assim que eu finalizo o orçamento, você vai ver que parte desse meu formulário é exibida para que eu possa escolher o cliente e esse cliente vai ser gravado na minha matriz, o orçamento salvos. Por que eu estou fazendo isso? Quando nós utilizamos esse nosso recurso, eu vou ter aqui um orçamento matriz, onde eu vou colocar as informações, orçamento salvos, onde eu vou colocar as informações do orçamento do meu cliente quando concluir, e depois eu posso trazer essas informações aqui para o orçamento imprimir. Para fazer toda essa montagem e essa transposição de produtos, eu vou ensinar vocês algumas técnicas diferentes agora. Uma delas é utilizar uma planilha de listas para criar uma lista de produtos que não se repitam. Essa lista de produtos que não se repetem, ela vai ser necessária, nós vamos utilizar essa nossa lista, essa nossa faixa de células, justamente para evitar que eu crie, como eu vou dizer, duplicidades nos nossos orçamentos. Se eu clicar aqui em produtos, você vai ver que eu tenho uma célula, uma faixa de células nomeadas, chamada produtos, e essa lista aqui vai ser dinâmica. Toda vez que eu fizer cadastros de produtos nessa minha planilha, vamos colocar aqui produtos, toda vez que eu cadastrar um produto novo e for montar um orçamento, ele vai pegar aqui os valores, o nome e o código do fornecedor e vai transcrever para essa nossa planilha e vai dar um nome para ela. Tudo isso nós vamos fazer de forma automática. Eu vou dar nome para essas faixas de células, vou apagar e vou ensinar você a criar essas listas sem repetição. Tudo de forma automática. Vamos lá, mãos à obra. Antes de carregarmos aí o nosso projeto, eu estou abrindo o Excel, não esqueça, dê um like, clique naquele joinha desse vídeo do YouTube se você gostou desse vídeo. Com isso eu consigo visualizar melhor a audiência se você está gostando desse trabalho. Se você não gostou, clique ali no joinha para baixo. Eu acho que cursos como esse são difíceis de serem encontrados e eu estou tentando fazer um projeto que passe a você várias visões diferentes de como criar soluções em VBA. Essas soluções eu tenho certeza que vão ser muito úteis aí no seu dia a dia. Então vamos lá, Alessandro. Alt F11, vamos abrir o nosso projeto. Vamos procurar aqui o formulário de orçamento. E o nosso formulário, você lembra que nós já tratamos, já criamos numa aula específica. Nós vamos clicar 2 vezes sobre o formulário e no método Activate eu vou colocar aqui algumas instruções. Essas instruções vão ser necessárias para que possamos alimentar todos os combos de controle e automatizar os processos de carga desse meu formulário. Vamos lá. Application.screenUpdating igual a false para desativar a nossa flica, o nosso acesso à tela, porque eu vou fazer diversos acessos às telas para ler as listas, inclusive. E um comando que eu ainda não ensinei a vocês, frm orçamento, que é o nome do meu formulário, .rate igual 227. Que comando que é esse, Alessandro? Esse form orçamento.rate, ele define a altura que vai ter o meu formulário quando ele vier para a tela. Quando executarmos o formulário, você vai ver que ele trouxe apenas até a parte dos botões. Se eu fechar esse projeto, você vai ver que ele está literalmente trazendo apenas essa informação, não ele completo. Para saber o tamanho exato que você pode definir o seu formulário, arraste-o para o tamanho que você deseja e olhe nas propriedades rate do formulário o tamanho. Note que eu arrastei aqui para 228, mas se eu definisse aqui 227, teria uma diferença de apenas 1 pixel. É assim que eu faço para definir os tamanhos. Eu regulo manualmente até onde eu quero e depois eu copio aqui a propriedade rate para o meu código. Então, frorçamento.rate igual a 227. Porque aqueles controles só vão ser exibidos quando eu pressionar o Finalize Orçamento, onde ele vai fazer a transferência desses meus dados para a planilha de controle. Vamos definir aqui as variáveis din w as worksheet, din última cell,
as range. A variável W você já sabe que eu vou utilizar para manipular a minha planilha. A variável última cell vai ser utilizada para eu mapear a última célula da minha planilha. Din última linha, né? Ult line as long, que é a última linha da minha planilha com dados. Eu defino como long porque se ela tiver mais do que 32.000 de valor, ela vai conseguir controlar sem problemas. Faixa cell as range. Essa faixa cell vai ser utilizada no meu código para criar uma faixa de células. Toda vez que eu tiver que manipular uma faixa de células ou uma matriz, eu vou utilizar faixa cell. Din vItens as integer, que é o número de itens que tem o meu orçamento. Essa vItens vai contar, literalmente, as linhas que eu tenho aqui de itens cadastrados até a linha 43. Pode ser uma integer, por quê? Porque eu não tenho mais do que, vamos ver quantos produtos eu tenho aqui nessa lista. Segurando o Shift, eu não tenho mais do que 25 produtos na minha lista. Por último, din v valor total as double, para que eu possa armazenar números com casas decimais. Se eu quisesse colocar o currency, né? Currency também poderia. Setw igual a minha sheets, listas, e nós vamos selecionar a nossa planilha listas. Por que eu estou fazendo isso, Alessandro? Porque nós vamos definir primeiro qual é a nossa última linha de dados. Última linha igual w.cells, isso, w.lins, não, aqui não é listas, Alessandro, lembrei. Eu preciso colocar aqui produtos para definir primeiro qual é o tamanho da minha lista de produtos. A última linha vai ser w.cells, ou seja, do conjunto de células da minha planilha, eu quero saber quantas linhas ela possui, wrows.count, da coluna A. Em seguida, ele vai fazer um end xlab para posicionar o meu cursor aqui na minha linha de produtos, no último produto disponível. Eu quero mapear essa faixa aqui para ele. Por isso, eu vou definir aqui que lá na minha sheets listas, .range E2 até F concatenada com a última linha vai ser igual ponto clear contents. Literalmente, eu estou mapeando a quantidade de produtos que eu tenho aqui e, em seguida, ele vai vir lá na minha planilha de listas e vai apagar essa mesma região que tem lá. Feito isso, essa instrução também é totalmente nova. Observe, eu vou pegar aqui, a partir da minha célula B2, e vou dar um resize nela. Esse resize vai ser até a última linha da coluna 2. Ponto Advanced Filter. Literalmente, o que eu estou fazendo? A partir desta linha, eu estou dando um resize de 2 colunas até a última linha. Eu estou fazendo isto aqui, selecionando esta região. E, na sequência, eu vou usar o filtro avançado do Excel. Esse ponto Advanced Filter é o filtro avançado. E nós podemos programar, primeiro, Action, que é o que eu quero que esse filtro avançado faça. Vai ser igual ao XL Filter Copy. Ou seja, eu vou filtrar, mas copiando para uma determinada região da minha planilha, vírgula. Em seguida, vou quebrar aqui para facilitar a identificação. Copy to range. Se você olhar aqui na nossa lista de parâmetros, né, você vai ver copy to range é um argumento dessa instrução. Eu vou copiar isto aqui aonde? 2 pontos, igual a minha planilha sheets, listas, ponto range, E2, vírgula. Por último, unique, igual, 2 pontos igual, true. Olha que comando fantástico que você está aprendendo agora. A partir da minha célula B2, você vai fazer, Excel, um resize até a minha última linha, né, escrevi errado, da coluna, né, de 2 colunas, a primeira e a segunda. Então, a partir daqui, 2 colunas.
Em seguida, você vai usar o filtro avançado e a sua ação vai ser copiar. Copiar o que, Alessandro? Copiar esta faixa selecionada para a planilha listas na célula E2 e cujo valor seja único. Se houver duplicidades aqui, essas duplicidades não vão aparecer lá na nossa planilha de listas. Vamos fazer um teste aqui para ver se funciona? Eu vou vir até aqui, eu vou apagar essa nossa lista de produtos, que na verdade não tenho ainda produtos cadastrados. Vamos ver se deu certo. F8, vamos cadastrar aqui, seleciona a planilha produtos, define a última linha, que é igual à linha 21, que é o produto 21 na verdade, né? A última linha é long, tá certo. Em seguida, listas. Essa aqui ficou meio estranho. Última linha igual a 21 é o valor da linha. Tem coisa errada mesmo aí. Vamos lá, sheet listas range 2, a última linha. De novo, escrevi errado. Vou apagar aqui a faixa e vou copiar. Vamos ver se deu certo. Vou fechar o formulário. Vou vir lá na minha planilha listas. E vamos ver aqui que os produtos foram copiados adequadamente, sem repetições. Eu só estranhei esse comando. Por que ele deu aqui última linha? É um tipo long. Ponto .row. Eu acho que é isso. Vamos ver. Ele posicionou o cursor aqui. É isso mesmo. Eu acabei incluindo aqui o ponto .row para que ele retorne o número da linha quando ele posicionar o cursor aqui. Continuando. Então, esse conceito é muito importante. Então, criamos uma lista, vamos colocar aqui, criamos uma lista sem repetições dos produtos. Maravilha, vou criticar aqui para vocês, ótimo. Em seguida, Alessandro, depois que você fez isso, nós vamos definir agora que a nossa variável w, vou selecionar a minha planilha listas. Então, eu quero que o meu cursor venha até aqui, na minha planilha listas, e ele coloque em ordem classificatória crescente por produtos, para facilitar na hora que formos selecionar o nosso combo, né, de produtos. Eu quero que ele me traga aqui na ordem alfabética, para evitar que a pessoa tenha que ficar procurando uma lista interminável. Se você notou, só a cópia não faz a classificação dos dados. Eu sou obrigado a fazer a classificação posteriormente. É isso que nós vamos fazer. Classificar os dados. Para classificar os dados, nós vamos utilizar o comando w.sort.sortFields.clear. Nós vamos apagar qualquer outro vestígio de classificação que tenha feito na planilha. Em seguida, w.sort.sortFields.add. Eu vou adicionar uma chave de classificação para ele. E essa chave, que é dada pelo parâmetro key, vai ser a minha faixa igual a range E2. Vai ser a faixa de células E2, que é o produto, e a primeira célula do produto. Vírgula. Sort on é um argumento que permite qual é o tipo de classificação que eu quero. XL sort on values. Ele vai fazer o sort, né, apenas dos valores, classificando em ordem, que eu vou definir agora. Order, dois pontos igual, XL ascending. Tem mais, vírgula. O último argumento que eu vou colocar aqui é este aqui, data option, dois pontos igual, XL sort text as numbers, para que ele trate textos como se fossem números. É aquela mensagem que o Excel dá, olha, eu detectei aqui que você tem valores, textos que parecem valores. Considerar como valores? Sim, basicamente é essa a instrução que estamos fazendo. Em seguida, com o comando w.sort with w.sort, nós vamos definir alguns critérios de classificação. Vão ser eles. Ponto setRange. Esse ponto setRange é a faixa de células que eu quero que ele classifique, que vai de E2 até F concatenado com a última linha.
Você se recorda que a última linha retorna 19, que é a minha faixa de produtos 19. Preciso ver se ele vai bater aqui também. Aqui ele não vai dar certo. Eu preciso redefinir então essa nossa última célula. Eu vou redefinir a última linha para que ele me passe exatamente o número da linha dessa nossa planilha. Só que a coluna aqui vai ser a coluna 5. 1, 2, 3, 4, 5, coluna E. Pronto. Em seguida, nós vamos aqui, ponto header igual xl no, ou seja, não tem cabeçalho os meus dados, porque eu estou selecionando a partir da célula E2. Se eu estivesse selecionando a partir da célula E1, eu teria que pôr aqui xl yes, que meus dados têm cabeçalho. Ponto mathCase é para que ele faça a comparação exatamente igual, maiúscula com maiúscula, minúscula com minúscula? Não. mathCase igual falso faz ele pesquisar de qualquer jeito. Ponto orientation. Você pode classificar tanto na vertical quanto na horizontal, lembra-se disso? Então esse método vai ser o xl top to bottom. Maravilha, eu escrevi alguma coisa errada aqui que é com M no final. É isso aí, agora ele colocou certo. Ponto sort method, né? Sort método, ou método de sorteio de classificação vai ser o xl pin. Ponto apply, que é o comando que ele vai executar todas essas ações. Você deve estar pensando assim, esse Alessandro é louco, ele decorou tudo isso. Não, não decorei. Eu aprendi a fazer isso aqui utilizando o gravador de macros. Depois que você começa a adaptar o seu código, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Depois que ele fez então a classificação, o que nós vamos fazer? Nós vamos apagar a faixa de nomes atual. Se a sua planilha já tem uma faixa de nomes definida como produtos, por exemplo, se você veio até aqui e definiu com o nome de produtos, eu coloquei um underline antes, toda vez que você criar ou cadastrar um produto novo, você vai atualizar essa lista com um comando que nós demos aqui em cima, criando a lista sem repetições. Só que toda vez que eu adicionar produtos, eu tenho que pegar esse nosso nome da nossa faixa de células e atualizar. Para isso, nós vamos apagar a faixa atual e sempre recriá-la. É outro item que você vai aprender agora nesse curso que nós não vimos no nosso treinamento. Active workbook.names produtos, que é o nome exatamente igual ao que eu criei, .delete. Nós vamos apagar a faixa atual para, em seguida, criar uma nova faixa. Com isso, você deixa a sua planilha totalmente dinâmica e toda vez que você incrementar o número de produtos, a sua faixa nomeada vai ser sempre igual. Para criar essa faixa, você vai utilizar esse comando, veja só. Primeiro, set, vamos definir que a nossa última célula vai ser a nossa planilha w.cells w.rows.count da coluna 5.end xlapp. Literalmente eu estou definindo aqui qual vai ser a minha última célula. Dessa vez não é o número da linha, é a célula. Última cell, você se recorda que definimos aqui como uma range, não como um número. Assim que eu fizer isso, nós vamos usar o comando active workbook, porque eu quero que esse nome apareça visível no meu workbook, .names.add. Esse nome vai ser igual, name, igual, produtos, vírgula, refers to. Esse é outro parâmetro que é a que células ele se refere. Nós vamos dizer então que ele se refere à minha planilha listas, .range E2, até o F concatenado com última cell.row. Perceba que eu poderia também ter utilizado o comando ultlim. Você escolhe o método. Eu estou te mostrando diversas oportunidades, diversas diferenças de criar a mesma coisa. Por último, nós vamos dizer que lá no meu formulário, o FRM orçamento, o meu combo de produtos, as células, né, a faixa que vai dar origem às células, vai ter um nome de produtos. Você já viu isso também lá nas nossas primeiras aulas, quando eu defini que o meu combo de produtos, o meu combo de dados, pode ter os seus dados inseridos através de um código, através do VBA. Bacana! Perceberam que até aqui o que nós fizemos?
nós limpamos a faixa de células anterior, criamos uma lista sem repetições dos nossos produtos, em seguida classificamos esses produtos, apagamos uma faixa de nomes e recriamos essa faixa de nome. Tudo isso são itens que você não tinha visto no meu treinamento ainda. Por isso que é legal você acompanhar sempre as aulas e sempre por inteiro. E agora, Alessandro, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar o resto do nosso formulário. Vamos atualizar o formulário. Atualiza demais campos. Vamos começar então definindo que a minha variável W vai ser igual a sheets orçamento matriz. Tudo aquilo que eu vou montando na minha planilha de orçamentos vai ser montado aqui na minha planilha de matriz. Só que essa minha planilha vai estar sempre em branco. Quando eu clicar naquele botão gravar, ele vai finalizar o orçamento, ele vai transferir os registros que estão aqui para nosso orçamento salvos. E depois eu crio a rotina para impressão. Vamos lá? W.select, eu quero selecionar a planilha de orçamentos matriz. É como se eu estivesse clicando sobre ela. V itens. Assim que eu carrego esse meu formulário, eu preciso saber quantos itens que já estão aqui nesse meu produto, nesse meu orçamento, que vai ser dado pela variável V itens. V itens vai utilizar uma função do Excel. Que função? Você tem uma ideia? Application.worksheetFunction.countA. Se você se recorda, countA é aquele atributo de contar valores. Contar valores do que, Alessandro? Da minha faixa de células, que vai de C19 até C43. Opa, por que, Alessandro, que esse aqui está com números definidos? Se nós analisarmos aqui a nossa faixa, C19 vai ser dessa região até C43. No meu código, eu defini que essa minha planilha vai ter 25 linhas de itens de orçamento. Isso fixa. Se eu tivesse colocado aqui um número de linhas dinâmico, essa nossa planilha, essas nossas aulas iriam até a aula 30 desse segundo projeto. E o objetivo não é esse. Você vai fazer aquilo que você quiser com o seu projeto. Eu estou definindo aqui uma range de 25 linhas, por isso eu fixei esse endereço aqui. Na sequência, nós vamos dizer qual o valor total desse orçamento. V valor total vai ser igual a outra função do Excel. Você sabe qual é? Application.worksheetFunction.sum, que é a função soma. Puxa, Alessandro, que legal. E você vai somar o quê? Nós vamos somar a faixa de células que vai ser dado pelo comando I19 até I43. Opa, por que a coluna I? Se nós analisarmos aqui, você vai ver que a coluna I é onde eu tenho o valor total dos meus produtos. Isso aqui vai ser calculado conforme eu vou adicionando quantidade vezes valor unitário, vai me dar o total. Por isso que eu vou somar e atribuir isso a uma variável. V valor total, coloquei um V a mais. Agora ele acertou. Esse é o momento que eu faço uma pequena pausa, primeiro para ver o tempo de aula, que está em 23 minutos. Ulala! Segundo, eu gostaria que você fizesse uma pequena pausa e revisse essa aula até agora. Volte ali o controle de vídeo, vá até o início dessa aula e assista de novo esse primeiro trecho, porque é importante você entender aquilo que nós estamos fazendo. Se você não entender o porquê, você não vai entender o como fazer. E isso é muito importante quando você está desenvolvendo. Mantenha uma linha de raciocínio. Depois, então, que eu alimentei essas nossas variáveis, vamos dar sequência. Vamos transportar por formulário, transportar valores para formulário. With FRM orçamento, ou seja, com o meu formulário orçamento, eu quero colocar quais comandos? Ent with. Primeiro, ponto LBL itens, ponto caption, vai ser igual a V itens. Você se recorda que nós criamos aqui no nosso formulário uma LBL, essa chamada itens de orçamento. Chama-se LBL itens. E é nesse campo que eu vou colocar o atributo que eu consegui buscar na minha variável. Nesta variável V itens. E na minha LBL valor total.caption, vai ser igual a quê? Ao comando format. Vou pegar a minha variável valor total que ele somou e vou formatar no formato de moeda, vírgula,
Lembrando que a formatação, vírgula, ele é o separador de milhar no VBA e o ponto é o separador de casa decimal. Está entendendo até aqui? Por último, ponto CMB cliente, que é o nosso combo de clientes, ponto enable igual a false. Por que isso, Alessandro? Se nós analisarmos nosso formulário de novo, esse combo de clientes, eu estou deixando ele desativado, para que ninguém clique sobre ele antes de nós terminarmos. Mas ninguém vai conseguir clicar porque eu reduzi o tamanho do formulário antes. Você tem duas escolhas. Você pode trabalhar isso com o dimensionamento do seu formulário ou simplesmente ir desabilitando o controle que você não quer que o seu usuário clique sobre ele. Então, mais uma vez, estou usando os dois métodos para que você possa entender. E agora, com o if w.range f45. Opa, e aí, Alessandro, o que eu tenho nessa célula F45? Se analisarmos aqui o nosso produto de novo, você vai ver que a célula F45 ela é o total de itens do meu orçamento. E a célula F46 é o valor total do orçamento. Note que não é fórmulas. Eu vou colocar essas informações, estou dando Alt Tab, está aparecendo o tempo de gravação toda hora. Nessa célula, eu vou definir então que o seu valor vai ser igual à conversão para currency do meu campo FRR orçamento LBL itens.caption. Não vou precisar converter isso para currency, né, na verdade, porque isso aqui é apenas um valor de itens, é um inteiro. E o horizontal alignment, não sei pronunciar isso. Ou seja, o alinhamento horizontal vai ser igual XL center. Basicamente, eu estou colocando aqui nessa minha planilha, nessa minha célula, o valor da minha caption, que também está armazenado na minha variável vItens, eu poderia utilizá-la, não tem problema. E aqui, nessa outra variável, vou colocar aqui with w.range f46 and with, o que eu vou colocar? O valor dela vai ser igual, agora sim, eu vou converter para currency, o valor do meu formulário LBL, valor total, ponto caption. E ponto horizontal alignment igual XL center. Por último, vamos cadastrar os clientes. Perceba que eu estava manipulando apenas aí os dados, as variáveis de exibição do formulário. E o formulários, nós vamos pegar lá a nossa planilha clientes, setw igual sheets clientes, lembrando que o nome tem que ser igual ao cadastro que fizemos anteriormente. Nós vamos selecioná-la e nesta célula nós vamos colocar aqui w.range b2.select. Opa, por que B2, Alessandro? Se eu vier aqui na planilha clientes, eu vou colocar o cursor aqui, na célula B2, para capturar os nomes dos meus clientes. E isso vai ser dado com a seguinte instrução. Lembre-se que há várias formas de fazer isso. Agora, dessa vez, eu vou carregar o nosso combo usando um do while. Faça enquanto ActiveCell.value seja diferente de nada. Loop. E nesse meu do while, para evitar o loop infinito, ActiveCell.offset 1,0.select. Que comando que eu vou colocar aqui dentro do while, Alessandro? frm orçamento.cmbcliente.add-item ActiveCell.value. Aqui eu estou simplesmente percorrendo a minha tabela de clientes e adicionando um por um aqui no meu combo. Se você quisesse colocar isso em ordem classificatória crescente, antes de executar, você poderia, como sugestão, classificar os dados dos clientes. Mas isso é uma atividade que você vai fazer para praticar aquele conceito que aprendemos anteriormente. Pratique. Eu vou colocar isso aqui no seu código para você não esquecer. Legal. E aqui, Alessandro, depois desse loop que eu tiver cadastrado os meus clientes, o meu formulário orçamento.cmbproduto.enable igual a true, frm orçamento.cmbproduto.setFocus
Opa, esse é outro item que nós não empreendemos, Alessandro. O que significa? Quando nós estamos terminando de montar aqui o nosso formulário e eu carreguei os dados dos meus clientes, eu estou fazendo com que essa minha planilha ela venha até o meu formulário de orçamentos e ative a combo de produtos. Assim que ela ativar esse combo de produtos, vamos ver qual é esse combo, Alessandro? É esse aqui. Assim que ele ativar esse combo, eu quero que o cursor ele fique com foco. 7 focos faz com que aquele cursor fique piscando dentro do meu combo produtos. Se nós analisarmos o nosso código e pedirmos para ele executar, será que vai dar certo? Vou pressionar F3 e vou clicar em novo orçamento. Olha que legal. Itens no orçamento, 0. Valor total do orçamento, 0. Produtos, se eu vier até aqui, vou ver os meus produtos. Opa, por que está repetindo aqui, Alessandro? Você fez alguma caquinha. Com certeza fiz. Vamos ver aqui no nosso código, por isso que é bom que a gente sempre verificar. Por que ele não colocou os meus produtos corretos? Vamos ver. Eu venho até aqui e vou definir que a minha faixa de produtos vai ser wselect. W vai ser a minha planilha de produtos. Ah, é isso. Eu tenho que vir até aqui e dizer nessa parte da minha instrução que esse W vai ser 7W igual a listas. Ele está manipulando só a minha planilha de produtos. E eu preciso que ele faça a classificação dos dados aqui, lá no meu orçamento. Se eu olhar a minha tabela de produtos, provavelmente ele me sacaneou e colocou tudo fora de ordem. Não tem problema, como a gente não tem ainda a nossa planilha correta, eu copio depois de novo os valores. Vamos ver? Eu começo a minha planilha na planilha de produtos, verifico qual é a minha linha, minha última linha, e crio uma lista sem repetições, copiando tudo isso para a planilha listas. Legal. E aí eu tenho que selecionar a planilha listas antes de manipular os dados. Depois que eu manipulo todos os meus dados, eu preciso vir aqui na tabela orçamento matriz, agora vai dar certo. Vamos ver? F3, novo orçamento. Se eu clicar aqui em combo, você vai ver que os produtos aparecem adequadamente em ordem alfabética. Se eu clicar em creme de leite e pressionar a tecla Tab, ele vai vir para o meu campo quantidade. Mas espera aí, Alessandro, por que não apareceram código, unidade e preço unitário? Porque nós não fizemos ainda a programação do evento change desse combo. E isso nós vamos fazer na próxima aula, porque já estamos com mais de 30 minutos de aula e você deve estar cansado. Vou salvar essa planilha de orçamento a 61 e, de novo, vou dar um conselho. Para esse vídeo, assista novamente e tente cadastrar entendendo o processo que eu realizei. Somente entendendo o processo é que você vai conseguir produzir o seu código de maneira eficiente. Lembre-se sempre de imaginar o que você quer fazer antes de codificar. Perca uns minutinhos fazendo o planejamento, pois eu tenho certeza que você vai conseguir programar ainda melhor. E, mais uma vez, não esqueça, essa planilha está disponível lá no meu blog, no sigonerd.com, e dê um like, clique em gostei aí nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, divulgue aí na sua empresa. Se você quiser, me avise. Se você tiver interesse de passar uma lista com todas as aulas em ordem e os seus conteúdos programáticos também desse curso de macros VBA para facilitar a identificação, me mande um e-mail. Terei um enorme prazer de mandar uma lista que você poderá seguir e compartilhar também os seus colegas de trabalho. Assim, todos aprendemos, todos praticamos. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.